Tudo bem, galera? Então vamos lá dar continuidade à nossa segunda aula, né, sobre saúde e segurança no trabalho. Hoje a gente vai falar da parte dos equipamentos de proteção, tá? Então, quando a gente fala em equipamentos de proteção, são os dispositivos, né, que a empresa fornece, que nós utilizamos para tentar eliminar ou minimizar a exposição relacionada a uma determinada atividade, seja de forma individual ou coletiva. Então, nós vamos ver que existem equipamentos de proteção individual e existem equipamentos de proteção coletiva. Então, quando eu estou falando de ambiente de trabalho, nós falamos na aula anterior, né, de segurança no trabalho, os conceitos de segurança, e o objetivo da segurança no trabalho é tentar eliminar ou minimizar o risco de acidente, né, de doenças relacionadas ao trabalho. Nem sempre é possível eliminar os riscos, então, para isso que existem os equipamentos de proteção, para tentar minimizar esses riscos, diminuir a exposição aos riscos. Então, primeiro nós vamos ver que esses equipamentos de proteção, eles podem ser individuais ou coletivos, né? E os termos utilizados, agora todo mundo está ouvindo, quem nunca tinha ouvido falar em EPI, está ouvindo falar, porque está sendo falado na mídia hoje toda hora, todo momento, por conta da pandemia, né? Então, a máscara agora que nós estamos sendo obrigados a utilizar, ela é um equipamento de proteção individual. Então, todo mundo tem ouvido falar bastante agora, né, aí dos profissionais de saúde que tem que utilizar, né, a máscara, óculos, né, luvas, avental. Então, são equipamentos de proteção para tentar resguardar a saúde do trabalhador, né, enquanto ele está realizando a sua atividade. Então, os primeiros que nós vamos ver são os EPIs, então, os equipamentos de proteção individual. Então, o uso desses equipamentos, ele é adotado naqueles ambientes onde eu não consigo eliminar os riscos sem comprometer a atividade da empresa. Então, vamos imaginar aqui que eu estou numa grande fábrica, né, aí com 500 funcionários, 1000 funcionários, nem precisa ter essa quantidade, né? Mas que eu tenha muitas máquinas, por exemplo, ligadas ao mesmo tempo. Então, o ruído desse ambiente, ele é grande. Eu consigo eliminar? Eu posso desligar as máquinas? Não. Se eu fizer isso, eu vou comprometer a minha atividade. Então, eu não consigo eliminar todo o ruído do meu ambiente de trabalho, então o que eu vou tentar fazer? Minimizar os riscos. Como que eu vou fazer isso? Utilizando um equipamento de proteção individual, que é um protetor auricular, né? Ou protetor de concha, que é similar a esse, por exemplo, aqui, esse microfone. Então, a utilização do EPI no ambiente de trabalho, ela é obrigatória. Então, quando você entra numa empresa e você recebe esses equipamentos de proteção, você vai assinar uma ficha chamada ficha de EPI. Nessa ficha de EPI vai constar a data, o seu nome, o dia que você está recebendo esse equipamento, qual é o equipamento que você está recebendo, qual que é o CA dele, que é o código de aprovação, né, para ver se esse dizendo que é tipo como se fosse um Inmetro, né? É um órgão que certifica aquele equipamento, dizendo que ele é seguro, né? Que ele está apto a ser utilizado. Então, quando eu recebo esse equipamento, eu vou dar um ciente que eu estou recebendo aquele equipamento da empresa, que eu tenho que utilizá-lo, que a utilização dele é obrigatória. Se eu perder, se eu danificar esse equipamento, a empresa ela pode descontar do meu salário. Então, eu tenho que cuidar daquele equipamento que eu estou recebendo, né, zelar por ele e utilizar durante a execução da minha atividade de trabalho, tá? Então, nós vamos ver, conhecer alguns exemplos depois de EPI, né, para vocês entenderem melhor. Então, são todos os dispositivos, né, ou produtos utilizados individualmente. Então, cada trabalhador recebe o seu, né? O objetivo dele é proteger contra possíveis riscos à saúde durante a realização de uma determinada atividade. Então, um exemplo também que a gente pode dar é o pessoal aí que cuida da parte elétrica, né, instalação de telefone, que a gente sempre vê eles aí nos postes, né, então você sempre pode verificar que quando eles sobem lá na escada, eles colocam um cinto de segurança, né, para se houver alguma queda, né, ele esteja protegido, ele não venha a sofrer uma queda, né, com a utilização do cinto.
são os capacetes. Então, a gente vai ver todos esses equipamentos, o objetivo deles realmente é resguardar a vida, resguardar a nossa saúde. Então, ele pode ser constituído de um ou mais dispositivos, né? E vão nos proteger aí de diferentes riscos, né? Aos quais nós estamos expostos. Então, existem EPIs específicos para cada região do corpo, né? Então, para cada um deles você recebe um equipamento. Então, nós temos EPIs, por exemplo, de proteção de cabeça, que é o capacete. Nós temos proteção auditiva, que são os protetores auriculares ou abafadores de ruído. Quando eu tenho um ambiente onde o ruído não é tão grande, né? Não é um ambiente que tem tanto barulho, eu posso utilizar aquele protetor auricular, né? Eu acho que a maioria deve conhecer, que ele é tipo um plugzinho assim descartável, que você coloca dentro mesmo do ouvido, né? E você utiliza, mas ele não consegue abafar todo o ruído. Quando eu trabalho, às vezes, num ambiente de fábrica mesmo, porque eu tenho muito maquinário ligado, geralmente eu uso um abafador de ruído, que é o protetor de concha, que é igual esse daqui. Então, ele abafa bem, protege bem contra o ruído, né, contra os barulhos externos. Nós temos protetores daí respiratórios, né, que são as máscaras. Protetores faciais, que são as viseiras também, eu tenho aquela proteção facial que eu posso ter, aquela máscara, né, que baixa, que tem aquela viseira, né, que vai proteger todo o meu rosto, né, geralmente quem usa isso, muito pessoal que trabalha com solda, assim, com esmerilho, né, que tem que soldar, que solta faísca, então isso aí pode vir, né, a atingir qualquer parte do rosto, então a empresa ela tem que fornecer esse equipamento, que é essa viseira, que ela vai cobrir toda a parte ali da face da pessoa, para que ela não corra o risco de ter nenhum acidente. Nós temos também os protetores, o protetor ocular, né, que são os óculos de proteção, protetores de mãos e braços, nós temos as luvas e os mangotes, né, então luvas, o mangote ele vai pegar toda essa parte aqui do antebraço, né? Então, dependendo da atividade, há necessidade também de usar esse protetor. E temos protetores de pés e pernas também. Então, eu tenho botas, coturnos, eu tenho diferentes tipos de coturno, dependendo da atividade, coturno de borracha, aí para quem trabalha, né, com eletricidade. Ambientes que eu posso ter o risco de ter queda de algum objeto no pé, então tem coturnos aí com bico de aço, né, que protegem o pé, né, contra alguma perfuração, contra derrubada de algum objeto, mesmo assim atividades mais perigosas. E tem as perneiras também, que elas protegem aqui a parte da panturrilha, né, aqui a famosa canela. Tá? Então, para cada região do nosso corpo, a gente tem um determinado tipo de EPI. Como que eu chego à conclusão de qual EPI que eu vou utilizar numa determinada atividade? Quem faz isso dentro das empresas é um técnico de segurança. Então, esse técnico de segurança, ele vai na empresa, né, um profissional capacitado para isso. Ele vai na empresa, ele vai de ambiente por ambiente, setor por setor, atividade por atividade, ele vai avaliar aquele setor, ver quais são os riscos daquela atividade e vai dizer se para aquela atividade é necessário usar algum EPI. Então, ele vai lá, tem o equipamento, né? Ele vai lá, ele vai medir o nível de ruído, né? Que tem os decibéis lá que são permitidos ou não. Então, ele vai ver se dentro daquele ambiente há necessidade de usar um protetor auricular, por exemplo. Ele vai medir a temperatura, se as condições de ventilação são adequadas, né? De temperatura. Então, ele vai medindo o risco de cada equipamento e ele vai fazendo um documento lá chamado PPRA, que são os programas de riscos ambientais. Ele vai formular esse documento, para cada atividade ele vai dizer se é necessário a utilização de algum EPI, e algumas atividades não há riscos, não tem necessidade de utilizar nenhum tipo de equipamento. Então, quem faz isso é um profissional da área de segurança. Os EPCs. Os EPCs, eles são equipamentos de proteção coletiva. Então, eles são
aplicados no ambiente de trabalho com o objetivo de proteger o coletivo. Então, não só os funcionários da empresa, mas todas as pessoas que circulam naquele ambiente, inclusive clientes, né? Que às vezes numa loja, né? Visitantes, clientes, então todas as pessoas que circularem por aquele ambiente. Então, muitas vezes eles são dispositivos individuais também, mas são compartilhados por um grupo. Então, o exemplo que eu sempre dou é quando eu tenho um ambiente, por exemplo, que tem uma máquina assim, um esmerilho, por exemplo. Então, digamos que eu estou trabalhando lá numa oficina, mas, sei lá, o esmerilho é ligado 2, 3 vezes por dia, quando eu preciso fazer uma solda ou quando eu preciso lixar um equipamento lá, né, alguma peça. Então, ele é usado poucas vezes no dia. Então, eu não preciso comprar uma máscara, uma viseira, né, ou uma luva de raspa para cada funcionário que pode vir a utilizar equipamento. Então, o que eu faço? Eu compro uma máscara, né, própria para quem vai operar uma solda e compro uma luva. O que eu faço isso? Eu deixo esse equipamento ao lado dessa máquina, né, ao lado daquele equipamento ali que eu vou utilizar. Quando a pessoa for utilizar, ela vai lá e coloca o equipamento. Então, eu não preciso ter um para cada um. Ele acaba sendo um equipamento de proteção individual, mas que é utilizado coletivamente. Um outro exemplo são os chuveiros de segurança, né, kits de primeiros socorros. Então, todos esses são equipamentos coletivos. A gente vai ver também que eu tenho as barreiras de proteção. Aqui um exemplo que todo mundo já deve ter visto, deve ter passado. Quando eu vou no mercado, por exemplo, você pode ver quando eu vou no mercado e tem alguém fazendo limpeza, geralmente eles colocam um cone, né, ou uma plaquinha ali dizendo, por exemplo, cuidado, piso escorregadio. Isso é um equipamento de proteção coletiva, é para avisar, né, alertar a pessoa que está circulando por aquele ambiente que é um risco de queda. Isso é um equipamento de proteção coletiva. O corrimão, né, nas empresas, nas escadas, fitas sinalizadoras. Então, sempre que eu tenho uma fita sinalizadora, ela está indicando, né, que tem algum risco. Quantas vezes na rua vocês passam? A gente passa por uma obra, por exemplo, aí que a Sabesp está fazendo uma obra, abriu um buraco lá na rua. Eles colocam lá uma corrente ou uma fita sinalizadora ou um cone, né, para as pessoas verem que, de repente, alguém está passando distraído e cai lá dentro de um bueiro, de alguma coisa, né? Como às vezes a gente vê que realmente acontece, né? Então, eu tenho que sinalizar aquilo ali. Sempre onde há risco de um acidente, eu tenho que sinalizar, tá? Os antiderrapantes, né? Então, os pisos antiderrapantes, onde também há risco de queda, né? Onde tem um piso liso, às vezes molhado, e sinalizadores aí em geral. Vou passar um videozinho bem rapidinho aqui, que ele vai exemplificar melhor. Segurança no trabalho. Episódio de hoje, choque elétrico. Ei, Faísca, pode fazer aquela instalação elétrica para usar a serra? Opa, quase lá, chefia. Falta pouco, termino jazinho. Justo hoje que eu marquei um encontro com a gata. Homem, mas eu ia tomando um chocão, ó. Ei, rapaz, que agonia foi essa? Tá tudo bem aí? Quem dera se na vida real aparecesse um herói para nos salvar. Já que ele não aparece, devemos tomar consciência de nossos atos inseguros. Sim, também tem que usar os EPIs, equipamento de proteção individual. Cumprir as normas e, mais importante ainda, fazer tudo com calma e com atenção. E para você não se expor ao mesmo risco, fica a dica. Ô, gente, para os trabalhos com eletricidade envolvendo baixa tensão, tem que usar os EPIs, equipamento de proteção individual, uniforme, luva isolante de borracha, botina com isolamento de densidade, óculos de proteção e capacete de segurança. E para os trabalhos com eletricidade envolvendo alta tensão, uniforme resistente a arco elétrico que não propague chamas, luva isolante de borracha, botinas com isolamento bidensidade, capacete de segurança, braçadeiras e perneiras de proteção, vara de manobra
e vara de teste de tensão. E também, meu povo, não pode faltar os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. São eles: isolamento através de obstáculos para a área restrita, isolação elétrica, que é a isolação das partes vivas, e dispositivo de bloqueio. Além, meu povo, da sinalização de segurança, que são as placas de regulamentação e advertência. Realizou consulta à análise preliminar de risco para a execução dessa atividade? Positivo. Tem conhecimento dos procedimentos operacionais? Positivo. Recebeu treinamento para executar esta atividade? Positivo. Desenergizou o equipamento a ser realizada a manutenção? Positivo. Está usando todos os equipamentos de segurança? Positivo. Isolou as partes vivas da instalação? Positivo. Com atenção redobrada? Positivo. E a pescaria no domingo, tudo certo? Opa! Um ambiente de trabalho seguro e com qualidade de vida só é possível se trabalharmos juntos. Tanto trabalhadores, que devem ficar atentos às normas de segurança, quanto empresários, que devem oferecer todo o equipamento e treinamento necessários. Quando você toma os cuidados para preservar a sua vida, também está ajudando a evitar acidentes, formando uma corrente de cuidados. Entre nela e faça a sua parte. Sua família, seus colegas, sua empresa e todos que se preocupam com o seu bem-estar agradecem.
Então, aqui nesse videozinho, mais alguns exemplos para vocês, para ficar bem claro, né, quais são os equipamentos de proteção individual e coletiva, né? Então, quem é responsável, a empresa é responsável por fornecer, né, todos os equipamentos necessários para as atividades que a gente vai realizar. E nós, como empregados, somos obrigados a utilizar corretamente também, né, e manter esses equipamentos também em ordem. Agora a gente vai ver um pouquinho quais são as principais causas de acidente. Então, quando eu tenho um acidente de trabalho, eu tenho um agente. Esse agente ele pode ser um objeto, uma máquina, um local, um equipamento, qualquer parte que estiver relacionada com a lesão, né? Uma prensa, um martelo, uma escada. Então, um objeto que causou aquele acidente. Então, nós chamamos isso de agente. A parte do agente é a parte do equipamento com o qual se teve contato, que foi o causador ali do acidente. Então, um volante, um pé da mesa, o cabo, eu tive um acidente com o martelo, mas que parte do martelo? O cabo que quebrou, escapou e acabou causando o acidente. Eu caiu da escada, mas por quê? Porque o piso estava escorregadio. Então, eu tenho o agente e a parte causadora ali, que é a parte do agente. Aí nós temos também a condição insegura. Então, nós vamos ver que existe uma diferença entre condição insegura e ato inseguro. Então, a condição insegura, ela é uma condição física existente no local de trabalho, né, numa máquina, no equipamento, numa instalação. Então, é uma parte que pode ser protegida ou corrigida que vai levar à ocorrência de um acidente. Então, se eu tenho um piso escorregadio, por exemplo, molhado, com uma saliência, com um buraco, com uma máquina desprovida de proteção. Então, eu tenho máquinas, por exemplo, que têm correias, que tem engrenagens que ficam expostas. Então, quando eu tenho esse tipo de equipamento que tem, por exemplo, uma parte ali que é rotativa, uma correia dentada, né, alguma parte imóvel dessa peça que fique girando, há um risco muito grande de um trabalhador colocar a mão e ter a sua mão envolvida por aquela peça e ter a mão cortada, decepada, esmagada. Então, qual que é a medida de segurança que eu tenho que ter naquele equipamento? Essa máquina, ela tem que ter uma capa protetora, ela tem que ter algum equipamento nela, né, que proteja, que não exponha o trabalhador ao risco. Então, quando eu falo de condição insegura, eu estou falando de todo o meu ambiente de trabalho, de uma parte que é responsabilidade da empresa. Então, a empresa tem que estar atenta a todas as suas instalações, a todo o seu maquinário, para ver se eles estão instalados corretamente, para ver se não tem nenhuma parte exposta que possa vir a causar um acidente, se todos os equipamentos, né, estão aterrados, estão com fio terra, estão com algum tipo de iluminação deficiente. Então, isso cabe à empresa verificar qualquer tipo de condição insegura no meu ambiente de trabalho. Os acidentes, então, o tipo de acidente, ele pode ser o contato, né, entre o agente e o acidentado, então é entre a pessoa e aquele objeto que causou o acidente. O ato inseguro é a violação de um procedimento aceito como seguro. Então, isso depende do trabalhador. Então, a gente vai ver aqui, condição insegura é a responsabilidade da empresa. Ela tem que proporcionar um ambiente seguro de trabalho, ela tem que verificar todas as condições, todos os equipamentos. O ato inseguro é responsabilidade da pessoa, responsabilidade do trabalhador. Então, é quando a pessoa, por negligência, né, dela, por falta de atenção, ela acaba se distraindo. Então, ela saber que naquele ambiente, por exemplo, ela tem que usar um equipamento de proteção e ela não usa, ela subir numa escada lá numa alta altura, né, e subir sem cinto, ela ter que trabalhar e fazer uma solda sem colocar um óculos de proteção ou sem colocar a máscara. Então, a pessoa ela sabe do risco, mas ela não utiliza o equipamento. Então, ela está fazendo, né, um ato inseguro. Ela conversar, às vezes, muito no ambiente de trabalho, quando ela está operando uma máquina, por exemplo, de risco, né? Então, você está trabalhando uma máquina que às vezes trabalha em alta velocidade, você está colocando lá um papel, está colocando uma madeira, alguma coisa que aquela máquina está puxando, e você se distrai com alguma coisa, você pode ter o seu braço puxado junto à sua mão, né? Então,
na hora de lubrificar algum equipamento, de fazer a manutenção, nunca fazer isso com a máquina ligada. Então, a maioria das máquinas, quando a pessoa vai mexer, ela tem algum tipo de dispositivo de segurança, que a pessoa não pode mexer, abrir ou fazer a manutenção dela enquanto ela está ligada. E às vezes a pessoa, né, eu sei fazer, eu consigo fazer, vai lá e faz aquela manutenção, né, aquela lubrificação, aquela manutenção da máquina com ela ligada. E isso tem um alto risco de acidente. Então, o ato inseguro, ele é causado pelo próprio trabalhador. E o fator pessoal de insegurança é qualquer característica que provoque o ato inseguro. Então, aqui é quando a pessoa tem algum problema, né? E isso pode afetar a questão da segurança. Então, se eu tenho já algum problema de visão, se eu tenho algum problema de audição, então, às vezes, até não atravessar a rua, por exemplo, né? Você pode não ouvir uma buzina, não ouvir uma sinalização, ou às vezes é por descuido nosso, né? Falta de atenção, às vezes está no celular e não está prestando atenção ao que está acontecendo à sua volta. Então, são fatores mesmo que a própria pessoa ela se põe numa situação de risco. Tá? Ou desconhecimento, né, das normas, quando a pessoa não tem conhecimento das normas de segurança. Causas de acidente. São duas causas, os maiores causadores de acidente. São as condições inseguras e os atos inseguros. Então, a gente vê por essa imagem, por exemplo, que aqui está tudo errado, né? A pessoa está lá em cima do poste, descalço, exposta, né, ao choque elétrico, sem luva, sem capacete, sem cinto de segurança. Então, quer dizer que a própria pessoa, ela se coloca numa situação de risco, né? Ela tem um ato inseguro ali que provavelmente isso aí vai acabar num acidente, né? E as condições inseguras, elas, então, são os dois principais causadores de acidente, condições inseguras e atos inseguros. Condições inseguras, todos aqueles fatores, né? Equipamento sem proteção, um equipamento defeituoso, procedimentos arriscados, que eu falei, né? Às vezes você querer fazer uma manutenção no equipamento com a máquina ligada, um armazenamento inseguro, congestionado, sobrecarregado, às vezes um empilhamento que se vai fazendo, né, e não tem uma segurança daquilo ali, vai colocando uma coisa em cima do outro, aquilo ali pode cair em cima da pessoa, iluminação deficiente, ventilação imprópria, temperatura elevada ou muito baixa no local de trabalho, condições físicas ou mecânicas inseguras, né, que são zonas de perigo. Então, a quem que cabe cuidar dessa parte, gente? A empresa. Então, quando eu estou falando de condições inseguras, é responsabilidade da empresa eliminar ou minimizar essas condições, tá? Então, essa é a principal diferença. Quando eu falar em condição insegura, eu estou falando de uma responsabilidade da empresa. Cabe a ela eliminar ou minimizar esses riscos dentro do ambiente de trabalho. Quando eu falo em ato inseguro, eu estou falando daquelas causas de acidente que são proporcionadas pelas pessoas. Então, ato inseguro, carregar o material muito pesado de forma inadequada. Então, quando a gente vai trabalhar com peso, existe um treinamento também, a forma que você abaixa para levantar esse peso, para você não ter problema de coluna, né, a postura adequada, você trabalhar ali com velocidades inseguras, ou muito rápido, ou muito lento, às vezes principalmente quando você está trabalhando com máquina, utilizar esquemas de segurança que não funcionam mais, então ver se aquilo ali já não está ultrapassado, usar equipamento inseguro ou usar inadequadamente, então às vezes eu estou com óculos de proteção, mas estou com ele na testa, né? Estou com protetor auricular, mas está só pendurado aqui no pescoço. Estou utilizando algum equipamento de forma inadequada que não vai me proteger. Não usar, né, os procedimentos de segurança, então, para uma determinada atividade, para operar uma máquina, tem procedimentos, tem normas de segurança, e às vezes a pessoa ela não segue aqueles procedimentos, então, às vezes quando eu chego para operar aquela máquina, eu tenho que ver se o fio está ligado, se ela está aterrada, se não está energizada, se as peças estão funcionando, então tem toda uma série de procedimentos que eu tenho que fazer, às vezes antes de operar aquele equipamento.
subir e descer a escada correndo. Então, são situações às vezes simples, mas que elas podem gerar um acidente de trabalho. E, geralmente, quando acontece às vezes um acidente numa escada, por exemplo, é quando a pessoa está subindo ou descendo correndo. Então, aqui são atos que nós mesmos causamos. Então, né, por distração, por negligência, por brincadeira, por se arriscar, correr, pular. Então, eu achar aquela situação que o trabalhador acha que nunca vai acontecer com ele, que ele sempre fez daquela forma, que ele vai brincar, né, ali no ambiente e não vai acontecer nada. Então, é nessa hora que acaba acontecendo algum tipo de acidente. Aí vai ter um questionáriozinho só para a gente revisar, né, para fixar esses conceitos. Eu vou mandar o link aí para vocês e depois a gente vai tirando as dúvidas aí durante a aula, tá bom? Já voltamos aí. Até mais, pessoal.